Olá, sejam bem-vindos ao Baião de 2 Bits, episódio 74. Eu sou o Jeff, estou aqui com meu amigo Michael. Opa, fala aí, Jeff, beleza? Beleza, rapaz, Clima de Copa do Copa Mundo, do festa Mundo, junina. festa junina, É, e já tem um tempo aí que a gente não grava, né? tem um Muito, tempinho. muitos assuntos aí na fila pra gente colocar no panelão e fazer o nosso baião. Rapaz, tinha coisa até que eu esqueci. Já faz É, tanto tempo, né? faz tanto tempo que eu falei assim, ih, rapaz, não, mas o pessoal cobra, cara, o pessoal cobra. Eu falei assim, pô, Pô, acabou o nossos ouvintes podcast, aí, que... Não, a nossos galera é agressiva às ouvintes aí vezes. não querem ficar órfãos, né? Não, a galera é agressiva, cara. Querem um fix, querem um Não, fix. pô. Cadê? Eu paguei. Eu falei, ah, é? Ah, é? Tipo, ah, Pra quem, né? Pra pô. quem? Pra quem? Pra Ah, quem? Vamos, Não, vamos, aí, vamos levar isso aí pro financeiro, que até agora eu não recebi nada. rapaz, pois é, rapaz. Aliás, falando nisso, né? Mas não vamos reclamar disso. Vamos fazer aí um episódio aí do tamanho da fome dos nossos ouvintes. Uhul, Boa, muito bem. né? Não é? É isso aí. E aí a gente tem de tudo um pouco, né? Aí vai ser legal, vai ser legal. A gente tem também umas Muita coisa. coisinhas pro futuro, então muita coisa, então. Então bora lá, né? Então vamos começar com o nosso preparo do baião, o momento em que misturamos os ingredientes selecionados para o episódio e servimos para os ouvintes. Michael, qual é o seu primeiro ingrediente nessa, digamos que uma coisa refinada, não é? Não, esse aqui é bem pipoca. Ah! Não, já vou começar logo com pipocão, né, aqui no Baião. Mortal Kombat 2. Hum, Olha aí, rapaz, é aquele filme assim, pra quem gostou daquele lá de 1995, hein? Olha aí. é. Pra quem lembra, pra quem é fã da franquia, né? Porque a gente teve um filme aí que foi um reboot, da Uhum, franquia no cinema lá em 2021. Só que ele levou o material original, né, em que ele se baseia, muito a sério, né? E tentou meio que se disfarçar de bom filme. Ele falou assim, não, uhum. calma aí, dá pra fazer as duas coisas e tal. Só que a galera reclamou, falou assim, poxa, mas, né? E eles colocaram um protagonista, um personagem, né? Eles têm lá 50 personagens que eles podiam escolher. Não, vamos criar um novo, né? É, A galera não foi, gostou muito, né? E aí foi. dessa vez os caras falaram assim, não, vamos lá, vamos abraçar de vez aí, né? Tipo assim, esse aqui é um filme de Mortal Kombat, vamos focar no entretenimento e tentar agradar a galera que realmente gosta dos jogos. E nesse sentido, eu achei que eles acertaram. Então, a gente finalmente tem um torneio, né? Que é do Mortal Uhum. Kombat. No primeiro filme a gente não teve, praticamente, não teve o torneio. Foi Foi tipo golpe. foi uma parada pré-torneio, né? Uhum. E o foco também, né? O protagonista deixa de ser o novato lá, inclusive assim, né? Tem um momento que o novato participa do filme, mas assim, não vou dar spoiler, mas caramba, eu falei assim, nossa, muito fã deve ter gritado naquele momento ali. Ah, com certeza. É, E sai dele, né? O foco e vai pro Johnny Cage, né? Que é um cara assim, que eu acho que foi uma escolha muito acertada, porque é um personagem já tá desde o primeiro jogo, né? E é um cara assim, um galã de Hollywood, né? E tal. Então tem tudo a ver com esse papel. E aí só que eles pegam tipo um Johnny Cage já em fim de carreira, digamos assim, né? Uhum. E ele é interpretado pelo Karl Urban. E muito bem interpretado, a meu ver, apesar de que você vê que em alguns momentos ele fica assim, sério mesmo que eu tenho que fazer isso? Ele não parece É. tão à vontade. Em alguns momentos ele fica assim, caraca, mas vamos lá. Mas ele foi e conseguiu fazer um bom trabalho, né? O Foi. roteiro é bem simples, né? Aquela coisa só para levar de uma luta para outra, basicamente. Verdade, verdade. Alguns atores, assim, você sente que, beleza, teu forte é luta. É, Você vê aquele momento assim, Cigano Igor.
Total. Nossa, Total, demais. tipo, dá pra ver o contra-rega atrás da câmera segurando lá o cartaz com a fala. É. Mas, inclusive, assim, Liu Kang, o ator é bem fraquinho, o ator, né, em termos dramáticos, em termos de luta, o cara é fantástico, mas, enfim, as lutas são muito bem coreografadas, né, e tem violência de sobra, Uhum. como já era de se esperar. Inclusive, assim, altos fatalities, altas coisas, né, que eles colocam. Então, assim, se você gostou do filme de 1995 e gosta dos jogos, cara, acho que você vai gostar. Não vai faltar assim referência. Eles fazem muitas referências aos jogos, a momentos dos jogos. E assim, né, talvez um público bem restrito, né, que não conheça os jogos, mas que tiver aquela coisa bem descompromissada, se você colocar sua expectativa bem alinhada, né, com o que esse filme tem a oferecer, pode ser que você ainda É. encontre diversão, mas é mais recomendado para quem é fã mesmo dos jogos né, e quer essa pegada bem de luta, sem muita história. Não, é porque realmente a gente assistiu junto, né? Porque a gente ia assistir nós três, né? Sim, Que tem o nosso amigo. E aí ele não pôde ir. Cara, foi engraçado, cara. Mas é como você falou, dentro da proposta, excelente, cara. sim. Eu acho que a magia ficou condizente com o truque. Entendeu? Eu Desde que acho. você saiba, né, o que você está se propondo a assistir, é uma Isso, boa experiência. exatamente, é pipocaço, como você falou. E Pipocão. falando em magia, um mago do crime. Rapaz, então, Eita, nós. pensa, como é que eu vou falar? O departamento jurídico pediu para, supostamente, é um filme supostamente baseado na vida do Putin. Supostamente, claro, entendeu? Sim. Ah, O jurídico falou, olha, né, veja bem, isso é uma especulação. Que o filme ele é baseado no livro, né? Que vai mostrando a história de um cara, como se fosse um marqueteiro, praticamente, ele era um publicitário, né, uhum. em Moscou, e ele começou a aprender algumas técnicas, né, de como construir uma persona política que encaixou perfeitamente para o fim da União Soviética, né, para a transição do que viria a ser a Rússia hoje em dia, supostamente. Só que o filme, ele tem momentos interessantes, uns momentos bem corajosos, eu diria, sabe? Só que ele tem uns problemas também. E aí o pessoal destacou muito esses problemas. Sabe, tipo, aqueles clichês, sabe? Do tipo assim, todo russo bebe muito. Ah, é, Ah, todo mundo é aquele mafioso. O sotaque bem forçado. sotaque. Exatamente, sabe? E quem faz esse marqueteiro é o Paul Dano, né? Que faz o Vadim Baranov, né? Só que aí tem o Jeffrey Wright, que faz um jornalista, que é o Roland, né? E tem o Jude Law, que faz o Vladimir Putin, que inclusive... Ah, sim, claro, e tem a Alicia Vikander, né, que faz a Ksenia, né? Não, linda, Alice, tudo e tal, mas, cara, o filme realmente se destaca quando o Jude Law entra, rapaz, meu filho. Porque é aquela coisa, né? Você fica assim, Jude Law, né? Será que ele vai conseguir supostamente representar uma figura histórica tão pesada, né? Como Aham. supostamente o Putin entendeu? De tipo pessoas caírem da janela, tem um nome, né? Pra isso. Supostamente. Então, mas não, cara, o filme fica bem interessante, cara, bem interessante. É um pouquinho tenso, mas eu gostei. Eu diria que é um filme que tenta explicar um pouco o final do século XX, né? E Aham. essa transição para como é que a gente veio parar nos dias atuais, né? Entendi. Nessa questão de Rússia, explica um pouquinho o funcionamento da Rússia, tá que
A Rússia é mais complicada que o pessoal vende, sabe? Não é bem. Mas Mas é um ele filme. não rasga o verbo igual o filme do Trump, não, né? Não Não, mostra é o um Putin pouco. matando a Um galera que pouco. fala mal dele. Não, não. Supostamente, as pessoas têm um azar inacreditável, sabe? Assim, Ah, de encontrar, sim. Escorrega na casca sabe? de banana, né? E cai Ah, da janela, toma, come uma toma um comida chá com estragada e morre. plutônio. Com plutônio. Essas coisas que Às acontecem, vezes gente. acontece, né? O avião Com plutônio. explode. Gente, isso aí acontece todo dia, entendeu? É É, normal. Assim, bala só acontece mais. perdida. Isso acontece muito com algumas pessoas, né? Assim, e falando em bala perdida, como é que é esse negócio aí, cara? Do Demolidor Renascido, oh Deus. Uai. Cara, esse aqui é bala certeira. Esse aqui não é bala perdida, não. O Demolidor, vou te Hum, falar, é uma escolha certeira da Marvel, uma das poucas escolhas boas que eles fizeram aí nos últimos anos, né? Que olha. foi trazer a série do mesmo jeito, continuar, basicamente continuar a série do Netflix, né? Aí a gente Uhum, teve a primeira temporada que foi muito boa, uhum, já no retorno. E agora tem é a continuação direta daquela temporada que ela terminou, né? Num cliffhanger aí, né? uhum, Num uhum, negócio bem. E agora a gente vê o desenrolar daquela história, né? Que, assim, é um pouco de spoiler que eu vou falar, mas não tem como não falar disso, que é o Fisk que vira prefeito, né, de Nova York. E aí sim, agora é sim. assim, tá, e agora? Caramba, como é que vai ser isso, né? Uhum. É, O primeiro estado de episódio é. sítio, tal, como Cara, é que é isso? cara, o primeiro Pois episódio é é, pesadíssimo. É pois verdade, é. verdade. Então, assim, vai explorar os efeitos disso, né? E o Matt Murdock, assim, tentando reverter essa situação Uhum, enquanto ainda lida, né, com as perdas pessoais, aquilo que é mostrado, né, na primeira temporada e com as uhum. consequências dele ser o Demolidor, né? O Charlie Cox, mais uma vez, né, escolha perfeita, assim, É, melhor coisa que a Marvel fez foi não reescalar o Demolidor. O Charlie Cox é excelente. verdade. E o Vincent D'Onofrio, cara, como o Fisk, pra mim, ele já, depois dessa segunda temporada, ele virou o melhor vilão do MCU. Tipo assim, superou Uhum. inclusive Thanos, em termos assim, e o Loki também, pra mim. Então, pra mim, o melhor vilão agora da Marvel passa a ser já o Vincent D'Onofrio. É um Sim, muito bom. espetacular. Ele é o rei do crime. É impressionante. Kingpin é um negócio assim de louco. E aí você tem uma dose perfeita de ação, drama. Você tem alguns, né, pequenos toques de humor, que não é tanta pegada da série. Uhum. Mas tudo isso faz com que essa série seja a melhor coisa que a Marvel lançou aí em um bom tempo, né? Você tem algumas participações especiais aí que mostra que eles estão querendo trazer o resto da galera, digamos assim, né? Quem viu lá as outras séries da Netflix, não todo mundo, é lógico que tem umas coisas que realmente não vale a pena trazer, Uhum. mas o que for bom de lá, eles estão dispostos a trazer, então o que foi bom lá, e eu acho que isso é legal. Isso mostra que eles respeitam os fãs, respeitam o legado que foi criado. E se tiver que falar de defeito, pra mim é porque é curta. A segunda temporada é bem curta. Em alguns momentos, Uhum. assim, fica um pouco corrida. Então, assim, só isso. De resto, cara, é excelente. Super recomendado pra quem gosta, né, da série, quem já acompanha. Cara, bom demais. Bom demais. E é interessante que, cara, fica assim, eu sei que eu vou ter que fazer uma perguntinha. Fica a ponta pra ou não? Você acha que fechou do jeito que tá bom? Não, eles deixam sim. Tem margem pra mais. Hum, Tem margem pra tá. mais. Tem Tá. margem Não, pra mais. beleza. Beleza. Eles não são Não, bobos, né? Não são bobos. não, tem que continuar a história, tem que continuar a história aí, tem que continuar Sim, sim. tem que Mas, continuar. mas assim, o que eles fizeram, que ao meu ver foi a escolha certa, foi fechar a trama que eles começaram na primeira temporada. E isso eles fizeram bem.
Tipo Uhum, assim, uhum, não deixa uhum. ponta em relação a isso, né? Não tem Sim, nenhuma é tipo, ponta ó, solta em se relação. terminar, não fica aquela É, droga. Uhum, é. entendi, Mas entendi. tem pra onde ir se eles quiserem. Massa, entendi, entendi. Não, que legal que tem trama pra. E falando em trama, o o próximo item, o drama. Hum, Então, então, pois é, A24, eu assisti no cinema e falei assim, cara, quero assistir isso, né? E quem me conhece há mais tempo fala assim, cara, eu costumo seguir um pouco a tradição do pai, sabe? Eu evito drama, evito terror, né, e tal, porque, pô, cara, já a não gente já basta a mora no vida, né? Brasil. É, a gente já mora no Brasil, cara. Pra que eu vou Ai, caçar ai. esse tipo de coisa, né? Mas não, cara, não sei por que o trailer não entregava nada, assim, só assim, falava o drama, mostrava umas cenas Aham, desconectas e que tinha a Zendaya e tinha o Robert Pattinson, né? aham. Pattinson, isso. E aí aí eu só sabia que era um casal que tava pra casar e tinha uma crise. Beleza. Uhum. Caraca, que filme diferente. Vamos botar assim. É bem diferente, cara. É um filme. A gente não pode falar muito da premissa para não Não, entregar, né? Porque realmente isso, assim, seria um exatamente. mega spoiler. Mas que Exatamente. premissa! Caramba! É, Na hora que foi. acontece, você fala assim: caramba, velho! É. Exatamente. Porque eu acho que o mérito do filme assim, primeira coisa que a gente não vai entrar em spoiler é que o que ele fala como uma coisa complicada que o casal tem que superar, Uhum. pra gente, às vezes, culturalmente, tá, ok. Mas pra eles, muita gente Não, lá lá o é negócio é um negócio sério, seríssimo, né? seríssimo, entendeu? É uma coisa assim. Mas o legal do filme, se você olhar, isso mostra um pouco a mecânica do filme, que é muito interessante, que é, cara, ele é um filme que não vai resolver nada, viu, gente? Não vai É, resolver nada. é, exatamente. Você que vai discutir, você vai ponderar depois no filme e as coisas vão acontecendo, você fica assim, hã? Entendeu? E depois você fica, cara, ele é um filme que aluga um triplex, entendeu? Na tua cabeça, tipo assim, cara, o que É, que eu faria? Né? Não as situações em si, mas uma coisa semelhantes, entendeu? Você fica assim, tá aí, não sei o que que eu faria, né? Então, cara, um filme muito interessante, muito interessante. tem, cara, e super, assim, um filme curto, assim, deu essa impressão, né? De curto, 1h45 e caraca, velho, tem uns momentos fofos, tem uns momentos tensos, tem uns momentos bem violentinhos, né? Tem uns momentos que assim, o que tá acontecendo? Mas, cara, eu fiquei com a impressão de não ser nada de outro mundo, entendeu? Acho que é assim, eu achei bem, tirando a premissa, não poderia acontecer, né? Assim, É, com, sim, sim. né? E eu achei assim, gostei muito da interpretação da dupla, né? Sim, O Pattinson e a Zendaya mostram que são aí sim, os dois dos maiores expoentes da geração atual, né? De atores de Hollywood, né? O Pattinson, de uma vez por todas, se livrou, né? Do estigma é, lá do vampiro purpurina. uhum, A Zendaya, né, também, assim, a gente achou, vai ser a namorada do Peter Parker. Cara, a mulher tá não, arrebentando aí, tá, vários filmes bons, então, série também na HBO. Então, cara, é, a dupla tá mega afiada no filme. cara, é uma entrega assim que eu fiquei assim, poxa, realmente me É, surpreendeu, cara. Eu falei, olha, tá de parabéns, cara. Realmente ela não é só um rostinho bonito, não, cara. Realmente ela manda muito bem, cara. Muito bem mesmo, assim. Daquelas coisas que você fica assim, mano, E o final eu achei fofinho. Tem gente que não curtiu. Eu gostei do final. Eu achei bacana. Achei, assim, não, eu no meio de gostei. tanta. É igual aquilo que você falou, ele não resolve nada. Não vai ser um filme Isso. que vai te dar as respostas, né? Que vai Não. trazer um conceito ou preconceito do que seria a forma certa de reagir, né? Isso. Isso. Ele vai deixar aí aberto para o espectador resolver. É o famoso pensa aí, né? No meio daquela É, desgraceira toda, se vira. se vira, exatamente. Falando em desgraceira, não é? Rapaz. E aí?
The Pitt, a segunda temporada. É tudo isso que falam? O que tu achou? Cara, é muito bom, mas é muito pesada. Essa Hum, segunda temporada é mais pesada que a primeira. Isso eu tô falando de um caraca. seriado, assim, eu vou dar um pequeno spoiler, mas é um negócio que Uhum, acontece assim nos 2 primeiros minutos do primeiro episódio da primeira temporada. Então eu não acho que é um spoiler assim uhum, injusto. Mas é uhum, basicamente porque o seriado retrata um plantão de 12 uhum, horas na emergência lá do principal hospital de Pittsburgh, né? uhum, Então você tem os episódios e cada episódio é 1 hora desse plantão. E aí, no primeiro episódio já do seriado, quando vai rolar a troca do plantão da noite, e aí o cara que chega de manhã, ele encontra o cara do plantão da noite no telhado, pensando se vai se jogar ou não. Pra você vê o é, nível da parada. você vê. Então, assim, e aí essa segunda temporada, eles, né, seguem firme nessa pegada, assim, de debater temas pesados. Inclusive, assim, né, para quem tem gatilho com alguns assuntos, essas coisas, né, essa questão do suicídio e tal, talvez não seja bom Uhum, assistir. uhum, E você tem outros temas pesados, né, como eutanásia, algumas coisas assim uhum, também que não são tão simples. E, e aí o que eu acho interessante nesse seriado é que eles misturam o drama dos pacientes e o drama dos médicos. Você uhum, vive os dois lados, né? E ele retrata de maneira bem brutal, assim, né? O impacto que esse serviço traz naquelas pessoas que precisam fazer, porque alguém precisa fazer esse trabalho. uhum, É um trabalho uhum. difícil, alguém precisa fazer, mas ele tem um preço a se pagar, né? E esse seriado não esconde isso. Não é aquela coisa assim, né? De é, É, plantão médico, romantizado. aquelas Hum, coisas, um romancezinho, né? E tal, não sei o quê. uhum, uhum, É, Grey's Anatomy. Não é Grey's uhum. Anatomy, não é novela no hospital, entendeu? Não. Aqui é realidade. E olha que assim, né? Tipo assim, eu acho que se, é capaz de na terceira temporada, não, vamos lá pro Brasil e tal, emergência, porque se eles quiserem subir o nível, né? Porque Sim. é... Mas assim, cara, é uma jornada difícil. é, São 15 episódios dessa vez, eles dão uma esticadinha, né, nesse Nossa. plantão de 12 horas. Mas ele traz reflexões interessantes, né, que apesar desses temas pesados, né, tem alguns rostos novos, e ele traz a equipe já conhecida também, né, que vão, aí tipo a galera sobe de nível, não é mais um novato, aquela coisa, né, Hum, uhum. já esperada. Mas é um drama médico, cara, de primeira qualidade, é, recomendado para quem tiver estômago, né. Então, Hum. É, por exemplo, você que fala assim, evitar drama, evita esse. Não, não é, pega esse, é, não. pega uma Não coisa mais pega, não. fofinha. Exatamente. Foge É, desse. assim, falando em uma coisa mais leve, mais fofinha, a gente, né, turno, segunda temporada, cara, então, eu brinco que às vezes, hoje em bastidores, tem algumas séries que eu não vou mentir pra vocês, gente, que eu boto e fico fazendo outra coisa e fica de fundo. E aí, quando acontece alguma coisa, eu olho, cara, esse é o caso da segunda temporada, porque o Agente Noturno, sem fazer um spoiler, é um cara que trabalha trabalhava na Casa Branca e ele só tinha um trabalho, que era muito simples, atender o telefone, mas quando atendesse o telefone é porque tinha pepino e ele tinha que resolver. Resumindo, é isso. E agora na segunda temporada ele subiu de nível e agora tá mais tipo James Bond, só que as coisas não dão certo quanto ele imaginou, né? E aí tem todo um drama e tudo e tal. Mas então, que envolve inclusive o Irã, Uhum. né, e tal, então, só que aí, cara, a série, ela, se na primeira temporada ela tinha algumas, tá, claro que tem que ter um romance, claro que tem um mistério, claro, a mesma coisa acontece aqui, só que
ele evitava alguns clichês. E nessa segunda, nossa, é muito clichê, gente, é muito clichê. Porque tem um cara do Irã que é mau. Tem uma família que quer fugir do Irã. E aí os Estados Unidos vai ajudar e tal, que não sei o quê. Só que aí tem vezes que a série vai nesse caminho e tem vezes que aí você vê que as coisas não são tão bonitinhas quanto vendem, entendeu? Que tem um porquê, né, das coisas estarem acontecendo daquele jeito. E aí é interessante, só que depois volta para um clichê, assim, então oscila bastante a série, sabe? Entendi. É uma série bem ok. Dizem que na terceira temporada é melhor, mas essa segunda, assim, a média é ok, é passável, sabe? Uhum. Mas a primeira foi bem melhor, sabe? Então é uma sériezinha, não faz, não cheira, bom pra você assistir. Nesse caso, eu assisti na academia fazendo cardio. Então, né, assim, mas assim, não foi ruim, também não foi bom. Então, você quer uma coisinha só pra distrair? Ok, né? Montar um É, é um, quebra-cabeça, né? é aquela coisa, né? Às vezes você quer uma coisa mais divertida, mais, né, mais pra cima, tipo seus amigos vizinhos? Seria isso? Não, não é muito não. Vamos lá, eu vou começar aqui o meu combo da Apple TV Plus, né? Dali. E o primeiro é essa série, a segunda temporada dos Seus Amigos e Vizinhos, que parece, né, essa coisa da vida perfeita no subúrbio americano, mas Uhum. ele retrata mais o por baixo dos panos, o que que acontece, né? A galera cobra comendo cobra, aquelas coisas Hum. que a gente sabe que rola. Então, na primeira temporada a gente vê o John Hamm, né, que é o protagonista, ele faz o papel de um cara de Wall Street, né, um cara bem-sucedido e tal, que perde emprego. E aí ele se vê assim, numa encruzilhada, precisando de grana, e aí ele resolve, e ele mora no subúrbio ali, né, aquela galera cheia da grana, ele resolve roubar os vizinhos, né, básico assim. E aí é lógico, se move, se envolve, né, em altos problemas por conta disso e tal. E aí, beleza, a primeira temporada termina, gostei da primeira temporada, eles encerram bem, né, tudo que se proporam a tratar. E aí, só que deixa aquela coisa assim, ah, né, tipo assim, vai continuar e tal. E, de fato, fez sucesso, eles fizeram a segunda temporada, e aí eu fiquei assim, caramba, o que que eles vão falar agora, né? Uhum, Mas uhum. eu achei legal, eles conseguiram explorar, trazer coisas diferentes, desenvolver ainda mais alguns personagens, né? Inserir um novo elemento aí na história, que é interpretado pelo o James Marsden, né? O Ciclopes lá dos X-Men. Hum. Ele entra no elenco, faz um papel de um bilionário excêntrico e tal, que se muda lá para os subúrbios. Então, traz uma dinâmica um pouco diferente, né, para sacudir lá a galera. Eles exploram um pouco mais a esposa do cara, né, os conflitos dela, Hum. a questão familiar também, eles tratam um pouco mais do drama familiar também. Então, achei legal, gostei também da segunda temporada e deixa ainda mais pontas aí do que a primeira para explorar. Então, eu acho que é quase certeza que a gente vai ter uma terceira temporada, que a gente vai ter uma nova aí, uma sequência. Então, é, tem ainda coisas aí que eles podem puxar para tratar nessa próxima temporada. Mas eu gostei. Inclusive, é, bombou aí na Apple TV, né? Tá entre as séries mais acessadas, mais vistas. Então, para quem assistiu primeiro, eu recomendo. Tá lá, né? Uhum. Uhum. Bem, bem bacana. O John Hamm, cara, é o papel que ele nasceu para É. fazer, assim, desse papel mais snob, assim, ele tem aquele, né, aquele swagger, aquela, Uhum. então, ele se dá muito bem nesse papel. O papel foi perfeito para ele, foi muito bem escalado.
Tem um meme, né? O meme da dancinha lá, que até o Trump tentou imitar, enfim. Ah, sim. Né? Pois é, da dancinha lá, pois é. Mas o povo fala muito bem, cara. Não é um tipo de coisa que. Ah, eu não ia assistir nem morto. E é Uhum. disso que eu vou falar agora? Por cima do seu cadáver. Meu irmão, esse filme. Sabe aquele filme bobalhão? Tipo Aham. assim, cara, eu quero assistir uma coisa bem bobona. E aí, eu tava passando na Amazon Prime e eu falei, por que não, né? E Mas o então, nome aí é o quê? É tipo um Morto Muito Louco? não, então, ele lembra, cara, tem um filme muito antigo que era do Michael Douglas, que ele brigava com a esposa. Cara, é um filme A muito Guerra antigo. dos Que ele... Roses? Exatamente, muito bem. Esse mesmo, lembra muito. Lembra muito porque o que acontece? Inclusive eles refilmaram, né? Esse A Guerra dos Roses. Exatamente. Foi Cara, refilmado. a ideia não é muito longe, longe do que a gente viu ali, não. Tem um Jason Segel, né? Uhum. Segel, né? Que é que ele vai voltar no episódio aqui, né? Que tendo falando a real, né? Que é o carinha do How I Met Your Mother, né? Uhum. Enfim. E tem a Samara Weaving, né? Que ela faz a Lisa, que é a esposa, e tem o Jason Segel, que é o Dan. E aí o Dan, ele é um diretor de cinema que fez alguns filmes cult, mas não deu muito certo, ele faz propaganda para fechar as contas, né? Uhum. E é casado já há algum tempo com a Lisa. E, cara, um lindo dia ele decide matar a esposa dele, né? De algum jeito, né? Assim. Aí, só que a parte mais engraçada é que ele vai tentar executar isso de uma forma meio desastrada, sabe? Uhum. E ela também tem um plano, entendeu? E aí os dois vão tentar fazer isso, e até aí tudo bem. E, cara, as coisas começam a dar tão errado. E é engraçado, sabe? E aí você, pô, já vi esse filme e tal. Cara, tem uns plot twists engraçadinhos, mas meu irmão é bem violento. É bem violento. É assim, é Eita. um humor tipo, cara, não diria Tarantino, seria meu. Ai meu Deus, é aquele o da Evil Dead? É, ai gente, aquele diretor do Evil Dead Ah, você que. fala o Sam Raimi? E Sam Raimi, exatamente, Hum. é naquele nível, Ah, saca? entendi. Então chega a ser engraçado, cara. E aí cara, aí acontecem umas coisas e tal. Sim, é bobão, tá na Prime, tá com Uhum. 6.3 e tem uns momentos interessantes. Então, você riu uma outra vez, é legalzinho. Não, você não, não é horrível. É Uhum. ok. É um filminho bacana pra você ver também na esteira. Por exemplo, né? Tá lá na Amazon Prime, quem quiser aí, não é aquela coisa, né? E ao contrário falando a real, terceira temporada, que eu tenho uma expectativa só gigantesca, né? Assim, não é? Não, muito bom essa série, né? Tá, pra você ter ideia, tá com nota 8.2 lá no IMDb. É, já é a terceira temporada. É uma série bem leve, que eles tratam de maneira bem humorada, né? Esses assuntos um pouco mais pesados, como drama, ou drama, luto, envelhecimento, dificuldades em relacionamentos, traumas, então algumas coisas assim, né? Eles tratam de maneira bem leve, é aquele formato, né, de episódio mais curto, 20 e poucos minutos no máximo. Uhum. O elenco é muito bom, né? A dinâmica do elenco, assim, é fantástica. E a gente tem até, assim, algumas promessas de adições, porque a gente tem uma participação para lá de especial do Michael J. Fox nessa temporada. Olha. Só que tem o que parece ser a despedida do Harrison Ford, que é uma pena, Hum, porque ele
tava excelente na série. Eles escolheram assim Uhum, muito bem o papel pra ele. Apesar de ser uhum. comédia, você fala assim, pô, meu cara é mó ranzinza e tal. Não, mas ele tem um bom. Se você encaixar O no timing. estilo nesse estilo ranzinza, né, dá Uhum, certo. Então, ele fez uhum. esse papel muito bem. é, e tratou, inclusive, de alguns temas legais, de uma forma interessante. Então, uma pena que parece que ele está saindo, mas, assim, se eu fosse falar de algum defeito da série, é porque é aquela parada um pouco, assim, de mundo perfeito, assim. Uhum, Né? Não, uhum, não tem, não retrata muito, assim, aquela realidade um pouco idealizada, apesar de uhum. falar desses dramas, dessas coisas, assim, a galera ali vive num mundo assim mais idealizado. Então, tirando isso, cara, muito recomendado, super leve a série, então bem fácil de pegar, de né, fazer maratona, né? Então, cara, muito boa a série, boa para dar umas risadas, para relaxar mesmo, É, distrair bem. tá tranquilo o ano. Nossa, tá muito de boa. Né? Não, não. Até os. Tipo assim, né, assistiu The Pitt, né? Você fala, caraca, eu preciso, Isso. né, dar uma relaxada. Vai não Aí falando a pronto. real que Isso, que é tudo tá de boa. fofinho, tudo. É fofinho, mas é bem fofinho. Mais Enfim, é leve, tipo. não, é tipo assim, você É, quer ver temas, às vezes até eles falam de alguns temas pesados, mas de uma maneira bem leve, sim, né? Bem sim. mais leve. Lembra um pouco até de laço às vezes, né? Assim, Sim, às exatamente. vezes, né? Não, dá essa impressão, né? Assim, é bem curioso, né? E falando em maratonar, então, é engraçado porque tem horas que você só quer chegar em casa e destruir uma civilização. Só isso. Quem Só nunca, isso, né? né? Então, aí, pô, eu fui relembrar um clássico daqueles joguinhos de estratégia, que é o Supreme Uhum. Commander 2. Cara, eu comprei esse jogo acho que 2018 em promoção, sabe? Então, Uhum. e o jogo é antigo pra caramba, entendeu? E aí teve remake e tudo. Então, aí eu olhei assim, pô, cara, eu acho que eu vou jogar esse aqui, porque tem uma versão mais nova, mas esse aqui já dá para jogar, porque, né, tem as conquistas aqui, tá super bem avaliado. Caraca, Michael, muito engraçado, É de velho, porque 2007 o jogo, exatamente. Então, quase 20 anos. então, você vai jogar um jogo de quase 20 anos, cara, os gráficos do jogo em si não são ruins não, tá? São bem ok's e tal, então é ok, né? A estratégia é bacana, o jogo é bacana, mas meu irmão, os cutscenes, nossa, meus olhos, cara, é que nem o do meme, mas, cara, é horrível, nossa senhora, é ruim, ruim, Ah, de muito lá pra ruim, assim, cá, né? nossa, a interpretação. CGI evoluiu demais. Nossa, a interpretação dos personagens. Meu Deus meu Deus, o que é aquilo, velho? O que é aquilo? Nossa, cara, não, nossa senhora. Tipo o Mas, primeiro Resident Evil, naquele nível, tipo né? isso, naquele Cara. nível, exatamente, tanto de qualidade de gravação, interpretação, perfeito, gente. Nossa, é assim. Mas tirando isso, cara, um joguinho super divertido, O que cara. É interessa é assim, bom, né? não, assim, e eu falei assim, pô, tá aí, né? Porque eu tenho uma biblioteca gigantesca de coisas pra jogar lá no Steam. Eu falei, cara, pô, né? Tá aí, vou matar isso aí, né? Então, cara, foi bacana. Quando subiu os créditos finais, eu falei, pô, valeu a jornada, sabe? Valeu a jornada. Eu olhei assim, cara, tá aí, né? Tinha inclusive, no jogo, eu juro, não é um spoiler, tinha uns caju também. E aí, segunda temporada, cara, tem suco pra isso, cara? Monark, o Legado dos Mundos, tem suco pra isso ainda? Cara, esse aqui é aquela pegada bem sessão da tarde, né? Mais uma aí da Apple TV. É bem sessão da tarde. Então, assim, você gosta, né? King Kong, você gosta lá do Godzilla, é nessa pegada. Então, eu te digo que eu me surpreendi, porque eu achei esse cara, o que eles vão falar do quê nesses seriados? Mas eles conseguiram criar uma história interessante, principalmente porque eles pegam lá na origem da Monarch, né?
é, que não é a marca de bicicleta do Brasil, né? Tive, tive Sim, eu uma, também. inclusive. Então, assim, mas eles pegam, explicam, né, as origens da Monarch e tal, então, ou Monarch, né? E aí eles conseguem, sabe, criar uma parada legal e alternar, porque não é só monstro também. Eu acho que se talvez se fosse só a parada dos monstros, primeiro que não ia dar para fazer na questão Uhum, de orçamento de uma série, né? Se você uhum, colocar o tanto de efeito que ia precisar, ou então ia ficar na qualidade ruim. Então acho que eles tomaram a decisão certa de tentar também contar histórias ali de pessoas. Então eles fazem isso bem, escolheram bem o elenco. Então você tem aí uma galera boa e eles pegaram aí para mim que é um dos reis, né, do entretenimento pop aí, o Kurt Russell. Eles deram um papel maior para ele nessa segunda temporada. Eles colocaram um novo Titã, né? Falaram, vamos criar um cara num Titã novo aí para tocar o terror nessa temporada. Criaram um cara novo, fizeram todo né, uma história de origem para esse Titã, toda uma motivação, não sei o quê. Então, cara, eu achei legal e eu achei assim, dessa vez eles deixam já bem engatilhada a próxima, sabe? uhum. Já tá bem engatilhadinho assim, já. Então ele já, pelo visto, vai continuar. É aquela coisa, bem sessão da tarde, né? Lógico que não chega a ser, né, num nível, né, tipo assim, daqueles trashes. Os efeitos são bons, são de qualidade, né? Você tem um elenco, né, legal. Então, como eu falei, né, o Kurt Russell, tem outra galera lá. Então, tem uma certa qualidade envolvida. Então, mas é bem pipocão mesmo, para ver os monstros quebrarem, tocar terror também, né? Isso também faz parte. É, tá dentro da proposta, né? É, assim, Sim, exatamente. famoso tem público, né? Tem público pra isso. E falando em tem público, cara, aqui a gente tem o nosso cantinho do livro, né? Ah, É, o não livro do sei, não mês. seria um baião se não tivesse de tudo, né? Tem que ter Exatamente. literatura, cultura Então, também. tá, exatamente. Então teve joguinho, então. E vai ter mais, mas aqui a gente tem um momento livrinho aqui, né? Que eu participo de alguns clubes de livro, enfim, né? E aí o livro da vez foi o Orbital, né? Cara, que livrinho divertido, cara. Assim, porque imagina o seguinte, qual é a proposta do livro, né? Mostrar a rotina de uma equipe de astronautas, cosmonautas, né, na estação orbital, né, a ISS, né, internacional, e aí mostrando, né, o lance da rotina, mas por um lado o fascínio, os problemas, as preocupações, entendeu? E é interessante que sempre fez, os capítulos são assim, ó, órbita baixa, volta tanto, aí você vai dando voltas no planeta, né? E aí a órbita baixa, a órbita alta. E aí fica alternando, né? E passando as rotações, né? Os dias, né? E aí vai mostrando. Tem uns momentos reflexivos muito interessantes. Tem uns momentos que são. Eu acho que a autora ela joga uma rotina também para você ver como esse dilema, né? Você está num lugar inacreditável, né? Que é, pô, Uhum. você tá orbitando a Terra, né, cara? Mas por outro lado, você tem que fazer umas tarefas bem chatinhas, né? Varrer, lavar Pegar, louça. pegar o ratinho, fazer uma rotina com o ratinho, aí depois você tem as plantinhas, você tem que cuidar das plantinhas, tem que fazer um circuito, tem que fazer uns negócios, sabe? E é uma rotina pesada, tem que. Aí tem ele mostra também sobre o lance do sensor de incêndio, que é um verdadeiro uma obsessão, né? Porque o pior cenário que tem é um Ah, é. incêndio, né? É fogo. Então, Que ali eles estão no oxigênio puro, né? Ali exatamente, cara. E aí, tenso. então, cara, um livro que pô, ganhou o Booker Prize de 2024 e da Samantha Harvey.
E, cara, eu curti, é um nível bem diferente dos outros livros dela, pelo que o pessoal falou. Mas, cara, eu curti, cara. Tá, tudo bem que tem essa opinião contém alguém que é fascinado pelo espaço, mas mesmo assim, interessante, cara. O início, assim, pode ser um pouquinho chatinho, mas depois que você pega ritmo, cara, pô, vale a pena, viu? Curti. É uma recomendação bem diferente, eu diria, né? E é aquela coisa, né? Assim, de pouquinho em pouquinho, né? Você vai curtindo, né? E falando de pouquinho em pouquinho, Gotas Divinas, cara, eu tinha esquecido dessa série. Pois E é, aí? é uma série, pra fechar aí o meu combo da Apple TV Plus, é uma série que passou embaixo assim do radar nosso, né? Ele é uma série muito bem avaliada, é uma das com a melhor nota, né, da Apple TV, então assim, super bem avaliada a série. É baseada em um mangá, interessante, né? Uhum, E ela traz o quê? A história de uma competição entre a filha e o pupilo de um mestre sommelier, para ver quem que vai herdar a mega coleção de vinhos que esse cara é tipo o sommelier mais famoso do mundo, ele fez uma coleção de vinhos que vale centenas de milhões de dólares. E é, quando ele pega uma doença mortal lá e tal, e aí ele, né, fala assim, quem que vai decidir quem que vai ficar aí com a minha coleção? Aí escolhe o pupilo dele ou a filha. Então os dois têm que competir. Ele cria tipo uma espécie de competição, né? reality show. É, quase isso, assim. Então, é legal, por exemplo, tem algumas curiosidades sobre vinho, coisas que eu não sabia, né? Eu não sou muito, assim, conhecedor de vinho, essas coisas. Então, tem um pouco dessa pegada para quem gosta de vinho, para quem quer saber um pouquinho mais. Ele não entra em muitos detalhes. Então, assim, não é aquela viagem técnica do vinho. Mas Uhum. eu acho que a galera que gosta vai reconhecer algumas coisas ali com certeza. E eu achei que ele faz uma boa alternância de temáticas. Então, tem a questão do drama familiar, né, uma história complicada, né, entre a filha e esse cara, é, romance, rolam uns romancezinhos, um pouquinho de comédia. Então, assim, ele consegue entreter bem o seriado. Você tem uma dupla aí de atores desconhecidos, por mim, pelo menos, que é Uhum. a Flor Gaffrier e o Tomohisa Yamashita, que são os dois, né, protagonistas aí, que fazem o papel dos dois que estão disputando. Mas para mim justificou, viu? Gostei muito da primeira temporada, justificou a nota, né, um dos seriados mais bem avaliados aí da plataforma. Então, agora o que eu achei assim, porque quando eu descobri já estava lançando a segunda temporada, né? Uhum. Só que eu fiquei curioso, eu falei assim, cara, a primeira temporada termina, porque essa disputa termina de uma forma bem satisfatória. Aí eu falei, e agora, eles vão fazer o quê na segunda temporada, entendeu? Hum. Estou curioso para saber, para ver se de fato se justifica ou se agora eles querem só surfar na onda, né, do sucesso que eles criaram. Então, assim, fica essa questão, né? Eu vou pegar a segunda temporada para ver e responder a isso, né? Tomara que de fato eles tenham descoberto alguma coisa legal para continuar, né? Vamos ver. É porque, assim, é interessante que, ironicamente, essas obras japonesas, não todas, né? Obviamente, mas uma boa parte, geralmente o pessoal sabe, não, ó, tá bom, vamos parar aqui. Assim, porque lá também tem um problema, né? Quando a galera gosta demais, assim, né? É, Então, aí é um saco, mas aí às vezes os caras fazem um spin-off, fazem um prequel, né? Mas pra justificar uma segunda, eles têm que ter uma ideia muito boa, né? sim. E falando em série e ideia muito boa, ou saber a hora de já terminar, Beastars, né? Beastars, né? Cara, essa série teve uma premissa muito boa, né? Porque, pô, você viu um lobo cinzento, adolescente barra começando a idade adulta, numa escola
assim, para se tornar uma estrela, né? E o interessante da série é que ela fala muito sobre sombra, sobre os impulsos, né? Sobre o lance de convivência e tal. Assim, a série é bem interessante. Só que, cara, esses últimos episódios, meu irmão, assim, é muito engraçado como a qualidade técnica assim melhorou de forma absurda. Entendeu? Assim, cara, assim, tem momentos muito bonitos, muito bem feitos. Mas a história, ai, gente, assim, tem um vilão, ai, gente, eu falei assim, não. Lembrou, sabe o quê? Pronto, eu vou falar, assim, não é igual, não é, não, mas tem um cheirinho, sabe, do final do Dexter, o primeiro Ah, Dexter, primeiro final do Dexter, né? ah, é o Tipo primeiro isso. final. Tipo, é muito. Ah, não, gente, sério mesmo. Sabe? Então é uma pena, cara. É uma pena porque eu acho que o Legoshi, né, e todos os seus amigos mereciam um final melhor, sabe? Uhum. Então, poxa, foi um pouquinho frustrante, sabe? Porque já tava um pouco nos episódios anteriores, já tava um pouquinho caindo o nível da história. E a parte gráfica bem melhor do que o início, mas meu Uhum. irmão, esse aí foi. Ah, não, sério mesmo. Então foi meio decepcionante. Foi uma pena mesmo. Não precisava. é, assim, não precisava chegar nesse ponto, né? Aliás, assim, né? Amores à parte, né? E aí, como é que é essa historinha aí do filminho do Prime Video? Então, é um filminho de comédia romântica, estrelado aí. Você tem quatro protagonistas, entre eles Uhum. a Dakota Johnson, que é uma atriz aí que está se especializando nesse gênero, né, de comédia romântica, Sim, está abraçando com verdade. tudo. Alguém dê comida É, pra essa mulher, por favor. Uhum. é, e é acompanhada, né, por você tem alguns outros atores que não são tão conhecidos assim. Você tem o Kyle Marvin, que para mim ele é um destaque, porque ele tem um jeito bem desengonçado, assim, meio atrapalhado, meio bem curioso, e deu certo com o papel dele nesse filme. Mas trata um pouco dessas complexidades do relacionamento aberto, porque Hum, fala disso, né? Dois casais que decidem viver isso aí. E às vezes quando você percebe que gosta de alguém é quando você não tem mais exclusividade ou você não é mais, você não tem mais acesso àquela pessoa, né? Então, uhum, trata sobre isso. Você tem alguns momentos genuinamente engraçados no filme, algumas coisas que vão fazer rir mesmo, e outros mais embaraçosos, assim, algumas coisas hum, desnecessárias. Você fala, sério? Precisava mostrar isso aí? uhum. Então eu acho que ele cumpre razoavelmente bem. Eu não vou dizer assim, nossa, excelente, porque teve esses momentos. Traz algumas leves reflexões, né, sobre a dinâmica do relacionamento amoroso, mas eu acho que ele peca em algumas coisas de roteiro inchado. O roteiro é muito Hum. inchado, tentam falar muita coisa e não desenvolve tanto todos os temas que levantam. Então isso acaba pesando. Mas o filme ele consegue fugir dos clichês, pelo menos, das comédias românticas, sabe? É um filme bem Uhum. diferente daquilo. Talvez por isso que a recepção dele foi até boa, apesar dessas coisas que eu falei, porque pelo menos ele foge bem do clichê de comédia romântica. Então, nesse sentido, eu achei que vale. Achei que É, vale, sim. já é um feito. Já é um Sim, feito, né? sim. Porque Né? é um gênero muito assim, que já está bem É, bem batido, né? gastado. Bem É, gasto, assim. É difícil isso é você ver coisas verdade. inovadoras. É verdade. Porque é aquela coisa, né, cara? Mesmo tendo estrela e tal, às vezes a história fica devendo, né? E. Cai no clichêzão, né? Cai no clichêzão. É, cai no clichêzão. E falando em estrelas. Opa! Rapaz, eu tinha até esquecido. Caraca, Michael. Eu juro, eu tinha esquecido disso. Do Devoradores de Estrelas, né, cara? Ah, não pode esquecer. Pô, como é que Filmaço. pode? Filmaço. Então, eu curti pra caramba.
mesmo com aquele medo, a primeira dica que eu dou pro pessoal, não veja o trailer. Pelo amor de Deus, não veja o trailer. Né? A Difícil primeira hoje em dia, dica, né? Mas. muito. Mas, assim, por quê? Porque a decisão do pessoal. Vamos pensar o seguinte: vou fazer uma divisão do livro. O livro é excelente, primeira coisa. Cara, o livro vale muito a pena. Eu, assim, sou mega suspeito desse livro, para Deus e o mundo. E muita gente curtiu, ou disse que curtiu. Mas, enfim, e aí, no livro, eu acho que ele divide assim, em três partes. Vamos, sem dar spoiler, né? Primeiro, a apresentação do problema. Aí a segunda parte é a suposta solução. E, por fim, o desenlace. Vamos pensar assim, né? Um clássico de narração, beleza, né? O filme, ele corre pra caramba, não, ele gasta um tempinho apresentando o problema, ele corre na solução loucamente pra chegar já no desenlace, entendeu? E nessa parte do desenlace, digamos que tem uma coisa bem surpreendente, e que o trailer entrega assim, ó, toma isso. E eu fiquei assim, não, poxa, não é assim, não, existe todo um clima, gente, não é assim, sabe? É verdade. Assim, tadá, assim, sabe? Eu ia dar um exemplo, mas a gente é um podcast family friendly. Não, mas, enfim, no caso, então, cara, o filme, eu tava com medo, porque assim, o Ryan Gosling, né, o bicho é engraçado, né. Mas, não, cara, eu acho que ficou bacana. Eu tinha medo de, dado o desafio, porque poxa, né, a história, assim, pra quem não tá entendendo nada do que eu tô falando, um lindo dia o pessoal começa a perceber que o sol vai diminuindo, né? Aí lembra aquele Sunshine, né? Né? Do que o sol também vai diminuindo e tal, que é muito bom, Uhum. inclusive. Só que o pessoal descobre que, na verdade, essa perda do sol tem uma explicação. Vamos botar assim, sem botar spoilers, né? E aí tem todo um plano, e é engraçado que em inglês se chama Project Holy Mary, né? Hail Uhum. Mary. Hail Mary. E que, como o filme explica, é uma expressão do tipo assim. Como é que ele usa a tradução? A tradução é do tipo assim. O vai ou racha. Tipo É. assim, cara, tipo. É muito pouco provável você conseguir, entendeu? É tipo isso, né? E realmente, quando você vai entender o plano, eu sei, sério mesmo? É isso mesmo que o pessoal vai fazer? E, cara, é um filme, cara, divertido, acho que tem os seus momentos emocionantes, não Uhum. românticos, né? Que eu acho que é uma ação divertida. Cara, eu recomendo demais esse filme, sabe? Foi um sucesso Sim. de bilheteria, né? Teoricamente você olha para o material e fala assim, cara, como é que eles vão adaptar isso, né? Exato. Mas eles conseguiram, viu? Conseguiram Cara, e de uma forma é, bem, bem legal, que conecta bem com o espectador. sim, tem vários momentos, tem uns momentos cômicos, tem uns momentos ciência, tem uns momentos até políticos, entendeu? Tem umas coisas muito interessantes mesmo. Uhum. E tá aí com 8.3, né, gente? Então, o que é que eu vou falar, né? Para É, filme hoje em dia tá difícil, hein? Chegar nessa é, é, nota aí. essa nota aí, cara, é aquela história, né, cara? Eu recomendo pra caramba. Assim, realmente. Mas não vejo o trailer e, se puder, leia o livro. Leia o livro e depois veja o filme. Tá fácil, gente, tá fácil. Hoje em dia, né? Tá fácil, assim, nem é tão grande. E falando em coisas que não são grandes, ou são. Pequenas Cartas Obscenas. O filme já é um pouco antigo, mas que eu achei lá no Prime Video e me interessei. Falei assim, cara, porque eu gosto muito da Olivia Colman. Uhum, É uma ótima é muito atriz boa. aí, britânica, eu gosto muito dela. E eu queria algo leve, né, divertido e tal, e esse filme é justamente isso. Ele fala, é um filme de época, que fala, né, estava justamente ali naquela época ali da emancipação feminina, começando, né, a discutir mais esse tema.
e fala sobre o hábito de você pré-julgar as pessoas, né? E as consequências Hum. que isso pode trazer. E a Olivia Colman, mais uma vez, dá um show. Ela está muito à vontade no papel de senhora recatada, que ela Hum. tem essa cara mesmo, né? Assim, de Tem. senhora recatada, mas ela tem um ótimo timing de comédia. Então, assim, ela tá excelente. E aí, no lado oposto, você tem a Jessie Buckley, que faz a figura da mulher mais liberal, né, aquela mulher mais com opinião formada e tal. Então, assim, o que eu achei legal é que apesar de ser um filme de época, passar em outra época, ele traz temas que podem ser transpostos para a nossa realidade, né? O que faz com que a mensagem dele seja um pouco mais universal. Então, para quem tem um Prime Video, né, não assistiu esse filme ainda, algo bem leve, interessante, é, tá aí a recomendação, né? Eu gostei do filme. É uma produção bem carismática, assim. Gostei. É interessante que eu lembro que na época chamou. Sabe aqueles filmes quase indie, né? Uhum. Assim, né? Um jeitão Ele meio tem essa indie, mas. pegada mesmo. Tem essa pegada É, mesmo. pareceu bem bacana e eu esqueci. E que bom, ótimo resgate, tá certo, tá De certíssimo. vez em quando Isso, a né? gente puxa aí alguma coisa também. Não, tá certo. E falando em puxar, meu irmão, estamos chegando no meu último ingrediente do episódio. Dia D. Pois é, dia D do senhor Steven Spielberg, que tá, no momento está nos cinemas. Então, vamos falar sobre o dia D. Então, sabe aquela. Poxa, né? O Steven Spielberg, né? Que é, poxa, né? Contatos imediatos, né? E Uhum. tudo, né? Aí você pensa assim, pô, ele vai falar sobre mais um filme sobre alienígenas e tudo, né? E tal, que não sei o quê. E, poxa, né? Botam a Emily Blunt, linda, maravilhosa, vitaminada, como Margaret Fairchild, né? E ela tá com e tem o Colin Firth, né? Como Uhum. o Noah Scallon, que é o tipo o vilão, né? E tem o Josh O'Connor, que é o Dr. Kennel, né? Assim, que é como é que eu vou dizer? Ele é tipo o Snowden, sabe? Assim, ele trabalhava numa empresa que tinha muitos É o segredos e ele X9. decidiu. Exatamente. Ele decide, não, isso aqui eu tenho que abrir porque isso é muito grave e tudo e tal. E aí, cara, o que que acontece, né? Assim, você pensa assim, pô, Spielberg, né? Você já tá um senhorzinho, né? Você, né, vai ter. Cara, então, você pode ver esse filme de duas formas. Você pode ver ele como sessão da tarde. Muita gente vai terminar o filme e vai falar, é uma sessão da tarde, ok, né? Eu achei, mas nas 2 horas e 25 minutos, eu achei um Opa, filme longo, comprida, hein? Comprida. comprido pra, assim, dava pra fazer em 1 hora e 30, talvez, Uhum. 1 hora e 25, talvez, entendeu? Porque tem muita barriga, mas muita barriga, assim, é uma barriga de chope, assim, que você segura várias garrafas, entendeu? E, cara, então, e aquela coisa também, né, gente? Assim, tem umas manias aquele efeito flare, sabe qual é? Aquela luz, assim, na câmera, sabe? Assim, eu falei, pra quê? Lembra o J.J. J.J. Abrams também? Abrams adora fazer isso. Isso, ama fazer isso, assim, sabe? E aí, E é cara, tem uns. engraçado, né? Porque é justiça poética, porque ele falou que ele se inspirou muito no Spielberg, né? E agora o Spielberg Exatamente. se inspirando nele também. Pois é, aí você fica assim, meu Deus. E cara, nossa, e tem umas fugas, Michael, tem umas fugas no filme que você fica assim, ah não, velho. É tipo, nível, sabe, Acme, sabe? Faltou ele, tipo, se tivesse usando um negócio da Acme. Eita, Ai, nós. gente, ai, gente, ai, gente. Mas aí eu tenho que falar um negócio aqui, tá? Beleza? Então o filme, olha, pra quem quer ver, ok, tá? É um filmão, né? O pessoal tá com 6,8, né? Tudo, então, beleza, né? Mas agora vamos falar do momento, já que estamos falando sobre alienígenas. Então.
Só que esse filme, ele surfou numa. Também surfa num. Tem um lado B, digamos, que muita gente não sabe ou nunca ouviu falar, que é o seguinte. Tem uma teoria da conspiração em Hollywood. Olha aí, bota o Ah, seu chapéuzinho de. Como é que é? De alumínio, né? de papel alumínio. É, papel alumínio. Porque o pessoal fala o seguinte, que esses filmes, e principalmente Spielberg, eles fazem parte de um movimento para levar a possibilidade de alienígenas, né, normalizar essa possibilidade, entendeu? Uhum. Para as pessoas não se assustarem quando eles aparecerem. Resumindo, é isso, entendeu? Tem essa galera que fala Quando isso. falar, era verdade. Exatamente. Ah, não, isso aí tá tranquilo, são alienígenas, tá de boa, entendeu? Tem essa teoria. Então, o Tan, tan, filme, tan. ele brinca um pouco com isso. Então, quem for assistir, presta atenção no que eu tô falando. Tan, tan. Porque tem Achei que mó você fosse falar da confusão. teoria que o Steven Spielberg é daquela raça de lagartos lá, igual o Bill Gates e tal. Não, Lagartos alienígenas. depois porque tem. Aí aquele momento. Supostamente tem duas raças que estão disputando a Terra. Aí tem Uhum. os Grey e os Arturianos. E aí uns são bonzinhos e uns são malvadões. E que a Terra tem que decidir, porque o tempo dela de altas está acabando. E ela tem que tomar uma decisão. E todos os governos têm um contato. Enfim, quem assistiu o filme vai. Eu acho que vai entender um pouquinho melhor depois desse momento, né? É, Momento, a verdade está e lá fora. tipo isso, tipo isso, tipo isso, tipo isso. E falando lá fora, meu irmão, eu vou te falar, cara, eu tenho que dar parabéns pra você, porque se você concluiu esse bichão, cara, você é o bichão você tem bigode grosso, cara. O Black Myth Walk Home. Black É, Myth Wukong. o Kong, É, cara. rapaz, vou te falar, é o bicho da goiaba. Realmente, é, é um jogo que surgiu do nada lá em 2020, né? Um desenvolvedor Foi. da China lançou um trailer que mostrou gráficos assim absurdamente detalhados, impressionantes. E aí lembrou muito os jogos da série Souls, né? Quando nos primeiros trailers assim, eu já fiquei grudado, né? Que eu sou fã da série Souls e falei, cara, que doideira, vai ser massa isso aí, né? E conta a história lá da Jornada pro Oeste, aquele livro famoso lá, chinês, Uhum, que uhum, inclusive serviu de inspiração para criar o Dragon Ball, né? uhum. É, E tinha um dilema, só um parênteses, tinha um dilema não, tinha uma polêmica falando que não, esse jogo é fake, ele vai entregar uma coisa nada a ver, porque a gente já viu muito isso, né? Tipo assim, a uhum, abertura linda, tudo e tal, e quando entrega o jogo, não vou dizer que entrega sim, o jogo do sim. Atari, mas é bem diferente, né? É. Não, mas não. Ele realmente entregou o que prometeu em termos gráficos, tá? Não vou Uhum, dizer uhum, assim que é a oitava maravilha do mundo, mas realmente os gráficos são muito bonitos. Tudo bem que assim eles se aproveitaram bem, né, da Unreal Engine 5, né, que é o motor gráfico do jogo, e usaram bem o que ela é boa em fazer, que é negócio de, né, essas coisas mais brilhantes, aquelas superfícies mais uhum, brilhantes, e aí abusa disso, de reflexos e tal. É pedra para não ter fim, com estruturas rochosas, então assim, uhum. é, eles exploraram bem isso, mas entregou. é, em termos visuais, mas do outro lado decepcionou quem esperava algo mais próximo aí do Elden Ring ou da série Souls. Então, o Uhum. foco do combate do jogo é muito na esquiva, né? Que é algo Uhum, que para mim é extremamente difícil, assim. Eu sou muito tanque, né? Eu sou aquele cara uhum, que assim, que vou mais pra porrada mesmo e tal. Não sou muito da esquiva. É, tanto é que meus personagens na série Souls eles usam escudo grande, espada gigante também, e vamos lá. É, e então assim, isso pode decepcionar algumas pessoas. Então você tem que alternar muito entre ataque e defesa. E o jogo não perdoa. É, e o jogo é basicamente assim, uma descrição mais apropriada seria como se fosse um boss rush, né? uhum, É, você tem chefões.
Você tem os principais mega chefões, mas você tem mini chefões em cada fase. E é basicamente assim, você tem pequenos interstícios entre esses chefões, que você enfrenta inimigos menores, mas é só assim, para pular de um para o outro, sabe? É basicamente isso. Os elementos de progressão dele não são como os de RPG tradicional. Então você não vai mexer em status, essas coisas, sabe? Uhum. Você não mexe muito nisso. Você faz mais, assim, aprender técnicas, é mais coisas do combate. É lógico, você vai mexer um pouco, assim, na questão, né, de resistências e tal, isso eles têm. Mas o que eu achei legal no jogo é porque, assim, esses chefões, às vezes eles vão exigir habilidades diferentes. E tem vários estilos lá de luta, que luta com bastão, né? Aquele bastão famoso lá inclusive o Goku usa, né? Um bastãozinho dele lá que aumenta de tamanho e tal. É, e aí tem vários estilos que ele pode usar de luta e tal. Então, às vezes o jogo deixa você tirar todos os pontos que você gastou e gastar de novo. Isso tem que ser feito, porque senão você não vai conseguir derrotar algum desses chefões, sabe? Você tem que Uhum. fazer isso constantemente. Então, dependendo do momento, esse cara aqui é veneno, esse cara aqui não sei o quê. Então, você tem que ficar ajustando para derrotar os inúmeros chefões. Você tem muitos segredos no jogo, só que isso trabalha também como um ponto negativo, porque você o jogo ele tem uma característica um pouco assim de mundo semi-aberto. Você tem uma área que Uhum. você pode explorar, mas os segredos não são tão fáceis de você descobrir. Isso eles Uhum. tiraram bem da série Souls. Só que aí você pode ir para o chefão sem descobrir um segredo que era importante, que ia te dar um item que ia deixar esse chefão muito mais fácil. Uhum. E no meu caso aconteceu isso algumas vezes. Eu falo assim, cara, não é possível, deve ter um jeito mais fácil de matar esse cara. Aí eu vou pesquisar, né? Vou lá atrás dos universitários, vou consultar o oráculo. Fala assim, não, você precisa desse item aqui, porque aí, cara, aí o negócio ficou muito mais fácil. Então, assim, isso é ruim, sabe? É, Porque é. isso é péssimo, na verdade. Porque se você é daqueles que, eu não consulto, ou eu dou conta do jogo, né? Então, esse jogo não é para esse tipo de pessoa que a não ser que você tenha uma resistência muito grande à frustração, Um tempo bem ou que grande também, né? é muito tempo de sobra, ou que você foi criado naquela época dos jogos, né, de Nintendinho e tal, que eram impossíveis Hum. e você só tinha aquilo para jogar e tem que dar um jeito. Então, assim, ainda assim, né, você tem uma quantidade grande de conteúdo, né, muita diversão para quem se adaptar à jogabilidade. E apesar de não ser muito a minha pegada, é, eu fiz questão de terminar o jogo, porque eu gostei do jogo. Então isso mostra que o jogo conseguiu, né, assim, de certa forma, atingir o seu objetivo. Porque, sei lá, se não fosse um jogo, eu falaria, não vale o esforço, né? E já aconteceu com outros. Mas esse não. Sim. Então, assim, e eu fiz os dois finais, fiz o final, né, normal, fiz o final verdadeiro, que exige que você. Cara, você tem que fazer uma tarefa lá de Hércules, é uma parada sinistra, você tem que enfrentar, achar todas as fases secretas, matar todos os chefões secretos, aí você tem que matar um mega ultra chefão e depois você vem e mata o chefão normal de novo do jogo. É, E o chefão muito final, louco. ele tira toda a batalha final, tira todos os seus poderes. Tipo assim, você escalou e o Ai, cara fala, ai. não, agora vem aqui, né? Tipo aqueles caras Vamos mano a do mano. Elden Ring, né? Que vai só no soco, né? Que assim, é tipo aquele nível ali. Então, Caraca, assim, velho. mas, cara, gostei do jogo, então fica aí com esse alerta, né? É um jogo que não é recente, então, mas ele já tá bem assim, né? Numa versão bem estável, então, quem quiser um desafio, né? Fica com esses avisos aí. Hein? Tá, né? Tem, tem gosto pra tudo, né, cara? É Esse aí tipo. é um troféu que eu posso botar na minha prateleira. Sim, parabéns, cara. Isso aí é tipo o Everest aí dos jogos. Parabéns, cara. Realmente Mas é é. isso.
Parabéns mesmo, nossa senhora. Bom, aí a gente conclui a parte dos ingredientes, né, do episódio. Agora a gente vai falar sobre petiscos para o próximo momento que falamos um pouco sobre o que está por vir. Michael, e aí, quais são os seus petiscos aí? O que a gente deve ver aí? A gente não sabe quando, mas um dia vai vir. É o Mestres do Universo, não vi ainda. Pô, tá no cinema aí, mas eu tenho que ver. Pra mim é obrigatório, porque eu assistia muito o desenho do He-Man, então eu tenho que ver. Primeira temporada de Cabo do Medo, tá já na Apple TV Boa. Plus. Segunda temporada das 4 estações na Netflix. Sim. Primeira temporada de The Burrows na Netflix, que é daquele Duffer Brothers, né? Produzido, né? Não é dirigido, é produzido pelo Duffer Brothers, lá do Stranger Things, né? Será que é E os sabor? Bagulhos Sinistros. Isso, sabor, será? A gente vai descobrir. Será? Não, eu tô gostando, olha aí. Eles Boa, saíram dessa pegada, em vez de falar de crianças, estão falando de idosos. Então, boa. foram por outro Gostei. extremo, né? Do outro extremo. Me identifiquei. Pronto. O nosso joelho se identificou. Segunda temporada do Gotas Divinas, igual eu falei. Vamos ver, né, se justifica, se de fato vale a pena. E eu tô aí, né, depois do Black Myth Wukong, eu embarquei direto no Ghost of Yotei, que inclusive foi um Meu presente seu. Deus. Muito obrigado aí, me deu no meu Nada, que aniversário. isso. Tô jogando Que no isso. PlayStation 5, né, que ele não lançou para PC. Tô curtindo demais, jogão de samurai. Tô no fim aí, vamos ver. Que Em breve massa. vai acabar. Fala aí os seus petiscos, Jeff. Rapaz, então, é aquela mais um mês ou episódio que eu, né, desapega, mas tem umas séries que eu quero deixar. Tem o Paradise, eu sei. O que já tá indo quase pra terceira temporada. Tem o Filho de Mil Homens, que eu vou terminar, Yes You Can. É o Blue Moon, que já tá nos streams, aí eu vou atrás. O Entre Nós, eu acho que rodou. A Noite Sempre Chega, eu acho que também não vai rolar. E entra o Silo, terceira temporada, que, cara, eu curti pra caramba a segunda. Falmencad, eu tenho que terminar, assim, porque tudo que começa tem que ter um fim, e eu sei que é ruim. Mas é sobre espaço, né? Então... Isso, cara, a quinta temporada, o que foi aquilo, gente? O que foi aquilo? A Casa do Dragão, né, que eu sofro, mas eu curto. E eles vão te matar, que é um filminho, pipoca que a gente tinha aqui, né? O Machos Alfa, tô vendo a primeira temporada. Gente, é uma comédia bem adulta e muito doida. Morrendo por sexo, que, cara, eu vou enfrentar isso. E o Bailarina. E tem mais coisa aí que pode aparecer, mas eu acho que é isso. Alguma coisa vai aparecer disso aí, ou não. Entendeu? Então, vamos ver. Coisas completamente diferentes. Exatamente. Porque esse aqui é o Baião. E é isso aí. Esse aí foi mais um episódio. Esse aqui é um projeto do nosso blogzinho, né? Mexido Digital. A gente curte pra caramba. A gente demora um pouquinho, mas a gente faz com muito amor aí, né? Se diverte, mais uma vez. Fazendo, é o que interessa. Com certeza, com certeza. Brigadão, Michael, por mais uma vez aí. Opa. E é isso aí, cara. Quem puder deixar um comentário ou no YouTube, ou nos agregadores aí, no e-mail também, mexidodigital@gmail.com. E a gente agradece e é isso aí, né, Michael? Acho que é isso, certo? Valeu, Jeff. Obrigadão aí, até a próxima. Até a próxima. Valeu! Falou!